Matemática 12º ano, ensino médio, são 2 dos níveis que esta aula abrange. Complexos, aula 1, forma, algébrica e generalidades. Sumário, pré-requisitos. Nesta aula vamos falar então de números complexos. Vamos fazer a sua apresentação e vamos também trabalhar operações com complexos, nomeadamente operações na forma algébrica. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade são ter conhecimentos gerais de notação e simbologia própria de conjuntos e saber relacionar e realizar operações com conjuntos. Portanto, pré-requisitos absolutamente básicos. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim da aula, o estudante deverá saber reconhecer um número complexo, conhecer a linguagem própria dos números complexos e realizar operações com complexos apresentando o resultado final na forma algébrica. Números complexos. Começamos este capítulo com a seguinte pergunta. Qual é o número cujo quadrado é igual a menos 1? Se designarmos a incógnita por x, podemos equacionar o problema na forma x² igual a menos 1, ou seja, quais são as soluções desta equação? Sabemos que números reais ao quadrado são números positivos. Deste modo, não esperamos que exista nenhum número ao quadrado igual a menos 1. Para responder a este problema, definiu-se um conjunto que contém raízes quadradas de números negativos. Até ao momento, ou melhor dizendo, até ao que diz respeito ao conjunto dos números reais, nunca trabalhámos com raízes de números negativos. Dizíamos que não eram possíveis no conjunto R. O que vamos fazer agora é definir teoria, desenvolver teoria para trabalhar com raízes quadradas de números negativos. Convencionou-se que raiz quadrada de menos 1 é igual a i, em que i é a unidade imaginária, e, deste modo, quando fazemos x² igual a menos 1, vamos escrever x igual a mais ou menos raiz de menos 1, portanto fazemos do mesmo modo que estamos habituados a fazer para os números reais, com a diferença de que agora já admitimos raízes quadradas de números negativos, e como raiz de menos 1, por convenção, é igual a i, ou seja, a unidade imaginária, vamos ter então que as soluções deste problema, desta equação, x² igual a menos 1, vão ser mais ou menos i. Note-se, no entanto, que estas soluções não são reais. As soluções desta equação são números imaginários ou complexos e pertencem a um novo conjunto que se denota por C. C de complexos. Portanto, tal como os números reais têm a letra R de reais, o C tem C de complexos. Portanto, e o C é diferente do C habitual, do C maiúsculo, para diferenciar precisamente da letra C, que se utiliza para outras coisas na matemática, para designar pontos, etc. Um número complexo é da forma x mais y, onde o x pertence a R e o y pertence a R, e I é a unidade imaginária, ou seja, o conjunto C é o conjunto formado pelos números da forma x mais y, onde o x pertence a R e o y pertence a R. Como I é igual a raiz quadrada de menos 1, então I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Portanto, tratamos, mais uma vez, as operações, neste caso a potenciação do i, de modo semelhante ao que fazemos com os números reais. Já sabemos, por exemplo, que raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado fica menos 1. Forma algébrica e representação geométrica de números complexos. É frequente designar um número complexo por uma letra. A letra Z é mais utilizada precisamente para conseguir diferenciar da variável x que se usa habitualmente nos números reais e uma vez que z é igual a x mais yi, mostra-se aqui que não é muito conveniente utilizar a letra x, apesar de se utilizar muitas vezes, mas pode entrar de alguma forma em conflito com a forma habitual de um complexo dita na forma algébrica. Portanto, um complexo escrito nesta forma diz um complexo na sua forma algébrica. Portanto, à semelhança do que acontece com os reais, que podem ser representados na forma de fração, na forma
decimal. Aqui também os números complexos podem ser representados na forma algébrica e, em particular, numa outra forma que vamos ver, que é a forma trigonométrica. Portanto, quando temos um complexo na forma x mais y, dizemos que esta é a forma algébrica do complexo, em que o x e o y são números reais, como já foi dito. Então, x é a parte real de z, e escreve-se r de z igual a x, r de real. Y é o coeficiente da parte imaginária de z, e escreve-se im de z igual a y. E yi é parte imaginária de z. Note-se aqui a diferença entre estes dois últimos pontos. O y só o y sem o i é o coeficiente da parte imaginária. O yi vai ser a parte imaginária toda. Portanto, é importante saber estes conceitos para esta linguagem própria dos números complexos, porque frequentemente nos referimos aos números complexos desta forma. E para compreender os outros conceitos que resultam destes, é importante conhecer esta linguagem. Z barra, que é igual a x menos yi, é o conjugado de z. Ou seja, trocamos o sinal do coeficiente da parte imaginária, no lugar do y colocamos o menos y, e ficamos com o conjugado de z. Representa-se com o z com uma barra por cima do z. Conjugado de z. Z será imaginário puro se a parte real for 0 e a parte imaginária for diferente de 0. Ou seja, o que nós vamos ter aqui é que se o x for 0, vamos ficar apenas com z igual a yi. E à partida, pensar-se-ia logo que temos um imaginário puro. Portanto, a própria expressão imaginário puro nos faz lembrar o yi. Mas note-se, no entanto, que se o y for 0, nós vamos ter 0 mais 0i, que é igual a 0. E 0 é um número real. Por isso, não estaria correto de chamar-lhe imaginário puro. Vamos então colocar que a parte real tem que ser 0 e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Ou seja, o imaginário puro é o 2i, o 3i, o 4i, o 5i, o menos 7i, mas o 0i não é imaginário puro. Note-se que z é real se o y for igual a 0. Se tivermos z igual a x mais 0i, temos de facto um número real, uma vez que x pertence a R. Por este motivo, vamos ter que o conjunto R dos reais está contido no conjunto C. Uma vez que qualquer número real dá para escrever na forma x mais 0i. E, portanto, temos que C contém todos os conjuntos numéricos apresentados até o momento. Nós já sabíamos que o R continha todos os conjuntos numéricos apresentados até o momento. O conjunto N, o conjunto Z, dos inteiros relativos, o conjunto Q, dos números racionais. E, portanto, já tínhamos conhecimento desta cadeia de conjuntos, desta cadeia inclusiva de conjuntos. Agora, o conjunto C vai conter todos os conjuntos até ao momento, uma vez que contém o conjunto R. Vamos ver um exemplo. Dado o complexo z igual a 4 menos 5i, o 4 vai ser a sua parte real, menos 5i a parte imaginária e menos 5 o coeficiente da parte imaginária. Portanto, o menos 5 apenas, não colocamos o i. Z barra, que é o conjugado de z, vamos trocar o sinal do coeficiente da parte imaginária e vai ficar 4 mais 5i. 4 mais 5i. Portanto, temos então o exemplo dos conceitos apresentados em cima. Igualdade de complexos. Dados dois números complexos a mais bi e c mais di, temos que eles são iguais se e somente se o a for igual a c e o b for igual a d. Só são iguais se as suas partes reais forem iguais, bem como os coeficientes das partes imaginárias. Vamos ver um exemplo. Dados dois complexos z1 e z2, ou seja, 4a menos 3i e 5 mais bi, quando é que eles são iguais? Eles vão ser iguais quando a parte real, quando as partes reais são iguais, ou seja, 4a
igual a 5, a parte real de Z1 igual à parte real de Z2, e os coeficientes das partes imaginárias são iguais, ou seja, o menos 3i, o menos 3 apenas, digo, vai ser igual ao b. Simplificando fazendo o desenvolvimento destas equações, a sua resolução, 4a igual a 5 conduz-nos a igual a 5 quartos e b igual a menos 3. Portanto, se o a for 5 quartos e o b for menos 3, temos que Z1 é igual a Z2. Resolva em C cada uma das seguintes equações. Temos aqui duas equações. Note-se que a variável, neste caso que se considerou, foi o x. O que eu disse há pouco, mais atrás, foi que habitualmente coloca-se um z, portanto não devem estranhar se se virem um z, mas também se vê muitas vezes o x, quando a utilização da variável x não conduz a ambiguidades, que vai ser o caso, uma vez que não vamos trabalhar com a notação x mais y i. Vamos então à primeira equação. X ao quadrado igual a menos 16. Se estivéssemos a trabalhar no conjunto R, dizíamos logo que a equação era impossível. Habitualmente, o que se vê até ao momento, antes de aprender os números complexos, é resolva em R cada uma das seguintes equações. Resolva em R cada uma das seguintes equações. E quando estamos a trabalhar em níveis ainda mais básicos, é resolva em Q, ou seja, conjuntos racionais, cada uma das equações. Quando um aluno ainda não sabe, ainda não conhece as raízes e o conceito de raízes, que facilmente nos conduz a um número irracional, aparece um enunciado diferente nas equações. Resolvem Q no conjuntos racionais. Portanto, aqui é o máximo que se dá até determinado nível. Existem conjuntos que contêm o conjunto C, que são, digamos que, mais gerais ainda, mas esses conjuntos já se apresentam a um nível muito, muito mais avançado. Vamos então resolver a equação x ao quadrado igual a menos 16, fazendo da forma habitual que fazemos no conjunto dos reais. Fica mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Se tivéssemos mais 16, o procedimento era o mesmo, ficava x igual a mais ou menos raiz de 16. Aqui fica raiz de menos 16. Que no conjunto C vai ser possível. O passo seguinte é separar raiz de menos 16 em raiz de 16 vezes raiz de menos 1, como por convenção raiz de menos 1 é igual a i, que é a unidade imaginária, e raiz de 16 é 4, fica x igual a mais ou menos 4i. Temos, portanto, que o conjunto de solução desta equação é menos 4i e 4i. Aqui optei por colocar menos 4i no início e 4i no fim, mas não fazia diferença nenhuma estar o 4i no início e o menos 4i a seguir. Bom, para começar, por dois motivos. Para começar, porque num conjunto não está implícita a ordem. Portanto, a ordem não interessa num conjunto. Nós temos o conjunto formado, por exemplo, pelos reais 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. É rigorosamente, são conjuntos iguais. Agora, no complexo ainda há um segundo motivo. Nos números complexos. É que nos números complexos não há ordem. Eu não posso dizer que 2i, por exemplo, é inferior a 7i. Não posso dizer, no conjunto C não há ordem. Enquanto que 2 é menor do que 7, podemos dizer, em R há uma ordem natural dos números. No conjunto C isso não acontece. 2i não se pode dizer que é menor do que 7i. Foi apenas um reparo. Vamos agora à segunda equação. Neste caso, como se trata de uma equação completa, vamos recorrer à forma resolvente de equações de segundo grau. O A é 1, que é o coeficiente x quadrado, o B é 2 e o C é 6. Fica, portanto, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, sobre 2a. E vamos ter, portanto, contas feitas, 4 menos 24 vai dar menos 20. E agora, perante o raiz de menos 20, o que é que se vai fazer? Bom, podemos começar por notar que 20 é 4 vezes 5. E, portanto, fica que o menos 20 é 4 vezes 5 vezes menos 1. E agora separamos em três raízes. Fica a raiz de 4 vezes raiz de 5 vezes raiz de menos 1. E conseguimos escrever, como raiz de 4 é 2, e como raiz de menos 1 é igual a i, fica 2 raiz de 5i. Portanto, um outro modo de fazer esta passagem, esta simplificação, que no fundo foi a simplificação do raiz de 20, é fazer a decomposição do 20 em fatores primos. Portanto, mas assim também funciona bem, e é mais rápido até. E agora, então, podemos ainda dividir por 2 a parte real e o coeficiente da parte imaginária, e fica, portanto, como menos 2 sobre 2 dá menos 1, e 2 raiz de 5 sobre 2 dá raiz de 5, vai ficar menos 1 mais raiz de 5i, ou menos 1 menos raiz de 5i. Aqui optei por separar, também podia pôr menos 1 mais ou menos raiz de 5i. Também é habitual fazer isso. No fim, não esquecer de apresentar, de formalizar a resposta. Portanto, o conjunto de solução é menos 1 mais 5i e menos 1 menos 1 mais 5i, não, peço perdão, menos 1 mais raiz de 5i e menos 1
menos raiz 5i. Conclui-se aqui este exemplo. Para representar geometricamente o conjunto dos números complexos, ou números complexos, melhor dizendo, utilizamos o que denominamos por plano complexo ou plano de Argand. O plano de Argand consiste num plano semelhante ao plano R2, eles estão em correspondência, e em que, no lugar do eixo real, no lugar do eixo dos x temos o eixo real, e no lugar do eixo dos y temos o eixo imaginário. Novamente, uma origem do referencial, e para representarmos um número complexo da forma A mais BI, ele vai corresponder ao que designamos por afixo ou imagem geométrica do número complexo, e vai ser o ponto AB, ou seja, o ponto AB é designado por afixo ou imagem geométrica do complexo Z igual a A mais BI. E cada número complexo corresponde a um único ponto e vice-versa. Cada ponto, portanto, corresponde a um único número complexo. Ou seja, o ponto AB vai corresponder ao complexo A mais BI e o vetor OP é a imagem vetorial do complexo Z. Aqui temos então AB, correspondentes às coordenadas do ponto P, e o vetor OP é designado por imagem vetorial de Z. Ora, aqui temos o vetor com o vetor aplicado em O e com extremidade no ponto P. Portanto, designa-se por imagem vetorial do complexo Z. Vamos agora dar uma pequena introdução às operações em C, nomeadamente às operações na forma algébrica. Considerem-se dois complexos Z1 igual a x1 mais y1i e Z2 igual a x2 mais y2i. Definimos as operações habituais no conjunto C com a adição. Para fazer a adição de dois complexos, Z1 e Z2, vamos adicionar as partes reais e os coeficientes das partes imaginárias, ou seja, x1 com x2 e o y1 com y2. E fica então um complexo escrito na forma algébrica. No caso da subtração, faz precisamente a mesma coisa, só que subtraímos as partes reais e os coeficientes das imaginárias. Fica, portanto, x1 menos x2, cá está, e y1 menos y2. No caso da multiplicação, fazemos a multiplicação usual como se estivéssemos a trabalhar no conjunto R e como se a letra I fosse um x. A diferença é que quando temos um i ao quadrado, nós já sabemos que fica menos 1. Ou seja, fica x1 vezes x2 e depois ficaria mais x1 vezes y2i mais y1i vezes x2. E agora quando temos y1i vezes y2i, vai ficar y1 vezes y2i quadrado, que é menos y1, y2. Simplificações feitas, fica com este aspecto que aqui temos x1, x2 menos y1, y2, mais x1, y2 menos x2, y1. Do ponto de vista prático, nós não nos prendemos a estas fórmulas. Fazemos sim as contas normalmente, tendo em conta estes princípios. Portanto, as fórmulas servem apenas para formalizar o que nós fazemos de forma intuitiva. Divisão. No caso da divisão, o que nós pretendemos é obter o complexo Z1 sobre Z2 na forma algébrica, ou seja, na forma x mais yi. E para o fazer, vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo conjugado do complexo que está no denominador, e o que vai acontecer, é uma propriedade conhecida, é que um complexo vezes o seu conjugado vai ficar a sua parte real ao quadrado mais a sua parte, mais o coeficiente da sua parte imaginária ao quadrado. Quer isto dizer que conseguimos assim obter no denominador um número real, porque x2 e y2 são números reais, e com isto vamos conseguir escrever o complexo na forma algébrica. Ou seja, se quiséssemos separar, ficava x2 y1 sobre este denominador, menos x1 y2 sobre este denominador, e ficávamos, portanto, com o complexo na forma algébrica. Então é isto que fazemos no caso da divisão de complexos. No caso da potenciação neste caso, mais simples, de base I, a situação vai-se dar o caso de haver apenas 4 potências possíveis.
quando os expoentes são inteiros. O i levantado a zero, à semelhança do que acontece nos números reais, fica igual a 1. Portanto, nos números reais, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. 30.000 elevado a 0, por exemplo, dá 1. Aqui, ficamos com i levantado a 0 igual a 1. No caso de i levantado a 1, fica naturalmente o i, de acordo com o que fazemos também nos reais. I ao quadrado, já sabemos por convenção, é menos 1. E o i ao cubo vai ser i ao quadrado vezes i. Como i ao quadrado é menos 1, fica, portanto, menos i. Se fizermos o i à quarta, já vamos obter na mesma o 1, porque i à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. E assim por diante. I à quinta vai ser igual a i, i à sexta vai ser igual a menos 1, i levantado a 7 fica igual a menos i, e, portanto, vão-se repetir as potências de 4 em 4, assim se pode dizer. As potências de base i repetem-se de 4 em 4. Se o n, que é um número inteiro, for igual a 4q mais r, 4 vezes um número q mais um resto r, então o i levantado a n vai ser igual ao i levantado ao resto. Este r, vamos ver, que está mesmo relacionado com o resto, porque vai ser o resto da divisão do número n por 4. E vamos então prosseguir. No plano complexo, os afixos de dois números complexos conjugados são simétricos em relação ao eixo real. Temos aqui, portanto, o plano complexo. Temos aqui o afixo correspondente ao complexo A mais BI, que é o ponto de coordenadas AB. E temos que o seu conjugado, temos aqui a sua imagem vetorial, e temos que o seu conjugado A menos BI tem como afixo um ponto que é simétrico em relação ao eixo real. Dois números simétricos, os afixos de dois números simétricos, dois números complexos simétricos, são simétricos em relação à origem do referencial. O que é que são dois números complexos simétricos? É o A mais BI e o menos A menos BI. E note-se que, efetivamente, este ponto obtido no simétrico de A mais BI é simétrico em relação à origem do referencial relativamente ao ponto A mais BI. A adição de números complexos corresponde à adição de vetores. Vamos aqui considerar as imagens vetoriais dos complexos A mais BI e C mais DI e vamos considerar a imagem vetorial da sua soma. Vamos ter que A mais C e B mais D, A mais C mais B mais DI, que é a soma do complexo A mais BI com C mais DI, tem como imagem vetorial um vetor que corresponde, de acordo com a regra do paralelogramo, conhecida regra na adição de vetores, coincide com a imagem vetorial da soma dos dois vetores, imagem vetorial de A mais BI e C mais DI. É o que aqui está representado, um paralelogramo, portanto, este lado é paralelo a este e este paralelo ao outro, e, portanto, a diagonal formada pelo paralelogramo, começando com a origem comum nos dois primeiros vetores, vamos obter o vetor soma. Vamos ver um exemplo do que foi apresentado até ao momento. Comecemos por recordar o conceito de conjugado de um número complexo. Temos, portanto, aqui três números complexos. 4. Vamos ter que o conjugado de 3 menos 4i vai ser 3 menos 4i. O que foi dito é que o conjugado de x mais y é x menos y. Temos que trocar apenas o sinal do coeficiente da parte imaginária. Portanto, fica 3 menos 4i. No caso de z2, troca-se o sinal de menos 8, fica mais 8. Mantém-se o sinal de menos 6. Menos 6 mais 8i é o resultado. No caso de z3, como é um número real, fica o seu conjugado rigorosamente na mesma. Porque é 3 mais 0i, pode ser visto como 3 menos 0i. Fica, portanto, na mesma. No caso de menos 5i, vamos ter que trocar o sinal do 5. Vai ficar 5i, porque temos 0 menos 5i, fica 0 mais 5i. Troca-se o coeficiente da parte imaginária. Vamos a um segundo exemplo. Vamos escrever cada um dos complexos seguintes na forma algébrica. Ora, somamos aqui dois complexos. Basta somar as partes reais, 3 menos 5, e os coeficientes das imaginárias, menos 5 mais 6, e fica, portanto, menos 2 mais 4i. Faz-se do mesmo modo que se o i fosse um x e
com a diferença de quando aparece um i ao quadrado, temos que simplificar e colocar menos 1. Vamos fazer a diferença. Portanto, muito simplesmente, desembaraçamos de parênteses. Fica, neste caso, o menos troca o sinal do menos 5 e do 6. Fica 5 menos 6 e agora, menos 13 mais 5 dá menos 8. Menos 2i menos 6i é igual a menos 8i. Multiplicação. Regra distributiva mista. Da multiplicação relativamente à adição fica o 3 a multiplicar pelo menos 5, o 3 a multiplicar pelo 6i, o menos 2i a multiplicar pelo menos 5 e o menos 2i a multiplicar pelo 6i. E fica, portanto, 3 vezes menos 5 dá menos 15, 3 vezes 6i dá 18i, menos 2i vezes menos 5 dá 10i, menos 2i vezes 6i dá menos 12i quadrado, i quadrado esse que é menos 1, e, portanto, foi isso que foi feito neste passo. Colocou-se no lugar do i quadrado menos 1 e depois menos 15 menos 12, ou melhor, menos 15 menos menos 12, já que ficaria 12 vezes menos 1, ficaria menos 12. Menos 15 menos menos 12 é uma coisa que menos 15 mais 12. Já se aproveitou para somar 18i com 10i e obter 28i. E com menos 15 mais 12 é igual a menos 3, fica menos 3 mais 28i. Portanto, tudo muito simples. Na multiplicação não é assim tão simples, mas também se faz. Ora, foi dito que, para obter este complexo na forma algébrica, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do complexo que está no denominador. Ou seja, o complexo de 2 menos 5i é 2 mais 5i. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por este número, porque sabemos que um número vezes o seu conjugado vai dar um número real, que vai ser, no caso de cima, comecemos pelo caso de cima, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 5i dá 15i. Menos 5i vezes 2 dá menos 10i. Menos 5i vezes 5i vai dar menos 25i quadrado. Já sabemos que i quadrado é menos 1, portanto aqui temos menos 25, vai dar 25, contas feitas. E no caso do denominador, fazendo a mesma coisa, fica 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 5i dá 10i. Menos 5i vezes 2 dá menos 10i. E menos 5i vezes 5i vai dar menos 25i quadrado. E note-se que o 10i vai simplificar com o 10i e vamos obter no denominador aquilo que esperávamos, que vai ser precisamente a parte real ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Note-se que menos 25i quadrado é mais 25, porque ficaria menos 25 vezes menos 1, portanto vai dar mais 25, portanto vai ficar 4 mais 25, que dá 29, correspondente a 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. É sempre assim. Se no denominador tivermos um a mais bi, vai ficar, quando multiplicamos o a mais bi por a menos bi, vai ficar a quadrado mais b quadrado. É um atalho para chegar ao resultado final. Neste caso, temos ainda que somar o 6 com o 25 para obter o 31. 15i menos 10i vai dar 5i e, portanto, chegamos ao resultado final na forma algébrica, se separarmos, portanto, 31 sobre 29 mais 5i sobre 29, ficamos então com a forma x mais y. Forma algébrica, portanto. Potência de expoente inteiro e base i. Vamos ter que 32 é igual a 8 vezes 4. E como i à quarta, nós sabemos que é igual a 1, porque é i quadrado vezes i quadrado, portanto, menos 1 vezes menos 1, vamos obter que este número fica levantado a 8, que é 1. Portanto, um caso muito simples. Quando nós observamos que o expoente é um múltiplo de 4, posso assegurar-vos que dá sempre 1 e podemos proceder deste modo. No entanto, no i levantado a 134, complica-se isto um pouco. Para começar, porque o 134 podíamos averiguar se era múltiplo de 4 e vamos concluir que não é. Então, como é que fazemos? A resposta está na divisão inteira do 134 por 4. Esta divisão inteira vai consistir em fazer a divisão e depois obter o resto. Em 13, quantas vezes há 4? 4 vezes 3, 12. 12 para 13 é 1. Baixa-se o 4. Em 14, quantas vezes há 4? 4 vezes 3, 12. 12 para 14 são 2. E o que nós podemos concluir é que 134 é igual a 4 vezes 33 mais 2. É o que diz o algoritmo da divisão. Cá está. 134 é igual a 4 vezes 33 mais 2. E agora podemos colocar no lugar do 134 precisamente isso e separar num produto de duas potências com base i. Portanto, fica i levantado
a 4 vezes 33 vezes i ao quadrado. O i levantado a 4 vezes 33 já se viu no exemplo anterior, que é a mesma coisa que i à quarta, por sua vez levantado a 33, e como i à quarta é 1, vai ficar 1. No caso do i ao quadrado, fica simplesmente menos 1. Também é sabido e o resultado final é menos 1. Ou seja, o que é que se faz aqui? Faz-se a divisão, quando temos uma potência de base i expoente inteiro, faz-se a divisão entre o expoente e o número 4, para obter o resto da divisão. E se quisermos pôr logo que i levantado a 34 é igual a i ao quadrado, também está bem. Já sabemos de cor, e até foi assim que foi apresentado na teoria, o i levantado a 4q mais r era igual a i levantado a r, portanto fica i levantado ao resto, que é o 2. Pode-se logo fazer diretamente. Um outro processo alternativo para quem tem medo de se enganar nas contas da divisão inteira, e deve ter cuidado, porque as contas são importantes, deve fazer um esforço para fazer isto no processo alternativo, mas ainda assim eu vou ensinar a fazer isto com a máquina. Para fazer com a máquina, os cálculos foram apresentados. Vamos fazer 134 a dividir por 4. Vai dar 33,5. Subtraímos-lhe a parte inteira e vamos obter 0,5. Multiplicamos 0,5 por 4 e vamos ter o 2, que foi precisamente o resto que obtivemos na divisão de 134 por 4. Dá sempre para fazer assim. Ou seja, dividimos o número, que é o expoente de base i, o expoente da potência de base i, por 4, obtemos o número decimal, ficamos apenas com a parte decimal que vai ser multiplicada por 4. Este processo permite-nos sempre saber o resto e dar seguimento à situação. Caso optássemos por fazer, por exemplo, uma máquina como esta, o i levantado a 134, iríamos obter algo que merecia uma interpretação adicional. Obtemos uma coisa muito estranha, mas note-se que isto é menos 1, menos 3,4 é menos 12i. Ora, é menos 12i significa que é 10 levantado a menos 12, ou seja, é 0,00034 vezes i. Ou seja, a máquina faz isto por métodos de aproximação. É óbvio que isto é 0. Nós aqui poderíamos observar que isto é 0 e ela não fez por uma questão de arredondamentos, não colocou 0. E então chegamos ao resultado menos 1, que foi precisamente o mesmo que obtivemos. Ou seja, não há desculpa para falhar uma operação destas. Tem aqui três métodos que permitem chegar à conclusão final. Portanto, eu não vejo desculpa para falhar este assunto. Agora é a altura de passar à próxima tarefa. Devem praticar bastante o que aprenderam nesta aula. Há uma ficha de trabalho correspondente à aula 1. Portanto, podem procurar na ficha anexa à aula, ficha de complexos, aula 1, forma algébrica e generalidades. Devem praticar os exercícios que estão lá recomendados.